Bom, e hoje eu converso com o deputado estadual do Partido Verde, Adriano Sarney. Deputado, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a você aí em casa. Bom, deputado, em um artigo recente, o deputado fez uma análise daquilo que saiu das urnas, dos votos dados ao governador Flávio Dino e daquilo que somado a oposição teria. O governador na eleição passada teve 60%, aproximadamente, 60% dos votos e a oposição somada que chega aos 40%. Mas, por exemplo, na Assembleia são praticamente 3 deputados na oposição. Tem vida para a oposição no Maranhão? Roberto, tem que ter vida para a oposição, porque 40% dos eleitores maranhenses escolheram não votar no governador. Então, para você ter uma democracia perfeita, você precisa ter o contraponto, você precisa ter alguém que possa cobrar. Quem vai cobrar do governo? Não vai ser quem está do lado do governo, vai ser a oposição. Então, quando eu fiz esse artigo pensando na união da oposição, ou seja, quem representa esses 40%, que são quase metade da população do Maranhão. Nós precisamos ter essa organização da oposição do Maranhão para que a gente possa, assim, fazer o trabalho que a oposição merece e precisa fazer, que é fiscalizar e cobrar do governo. Eu, por exemplo, faço o meu papel na Assembleia Legislativa, cobro do governo do Estado e muitas vezes faço um trabalho até mais importante de quem está no governo, porque muitas das minhas cobranças e fiscalizações, na verdade, são revertidas em benefícios à população, porque o governo vê aquilo que nós estamos fazendo e conserta o problema. Bom, mas a gente, por exemplo, em uma pesquisa recente, até que foi divulgada semana passada, falava-se da influência, por exemplo, de Bolsonaro, do presidente Lula, até na eleição da capital. E a influência, por essa pesquisa, maior é do presidente Lula, que é aliado do próprio governador. Então, para quem faz oposição, tendo esse cenário, como é que fica? Muito bem. Na verdade, aqui no Maranhão, nós temos Imperatriz, por exemplo, eu vou lhe usar um exemplo. Imperatriz, o Bolsonaro tirou em primeiro lugar na campanha eleitoral. E o governador Flávio Dino também tirou em primeiro lugar durante a campanha nas eleições. O que isso quer dizer? Ora, se o Flávio Dino é contra o Bolsonaro, então quer dizer que o eleitor se dividiu, votou tanto em Bolsonaro quanto em Flávio Dino. Então, no Maranhão... Ele não faz o link do nacional com a discussão local, é outra coisa. A discussão local é outra coisa, né? Então, é o seguinte, o Lula tem uma força muito forte, o lulismo tem uma força muito forte aqui no Maranhão. Todos nós sabemos disso. E muitos eleitores do Lula votou em Arrosiana, também votou no Flávio Dino. Então, aqui no Maranhão, essa distinção ainda não é feita de forma muito clara. Isso verticalizando, né? Verticalizando. Trazendo o link. Bom, mas aí, que cenário o senhor percebe? Há possibilidade de diálogo, de união entre essas forças que compõem a oposição? Na verdade, existe a necessidade da oposição trabalhar e cobrar. O que eu estou vendo e a crítica que eu estou fazendo é que a oposição não está fazendo o seu trabalho que deveria fazer. Ou seja, nós precisamos de mais pessoas para fiscalizar o governo do Estado, para cobrar o governo do Estado. Agora há pouco eu vi aqui no Bom Dia pessoas reclamando lá na região sul do nosso estado e os políticos não estavam ali presentes. Ou seja, eu tenho feito uma cobrança muito forte em relação à questão dos investimentos no anel da soja, daquela região como um todo, mas parece que nós somos vozes isoladas na Assembleia Legislativa. Nós somos apenas 3 deputados que estamos lá e um fala do Aldenor Abelo, outro fala do anel da soja, outro fala da contratação dos PMs e a força que representa os 40% que escolheram não votar no Flávio Dino, não estão falando, não estão fazendo o seu trabalho, que é o trabalho necessário para a democracia, que é a cobrança do governo, a fiscalização do governo. E a população que está insatisfeita, ela necessita esse apoio político, que esses políticos façam parte e se engajem. Roberto, eu mesmo sou um crítico dos sindicatos, muitos sindicatos, não todos eles,
mas muitos sindicatos não representam a sua categoria. Muitos deles estão mais ao lado do governo do que ao lado da sua categoria. Então, eu posso usar inúmeros exemplos que eu não vou citar aqui agora, mas muitos deles, nós como deputados de oposição, representamos mais a categoria do que o próprio presidente do sindicato, o que é um verdadeiro absurdo, porque o governo vai e coopta esse sindicato e os próprios representados ficam sem a representação necessária. Bom, agora falando de um outro trabalho, que é a elaboração de projetos de leis, que é um projeto seu, que é o da criança protegida. O que é esse projeto? Bom, esse projeto, ele vem de um grande problema que está acontecendo hoje, que é a questão da vacinação. Nós acompanhamos aqui a TV e vemos o retorno de algumas doenças que já foram erradicadas, como, por exemplo, o sarampo. Pessoas estão morrendo do sarampo. A questão da vacinação, como teve um sucesso enorme nos últimos anos, ela é vítima do seu próprio sucesso, porque as pessoas começaram a não se vacinar. Com a internet, houve a questão dos fake news, que algumas pessoas dizendo que a vacinação faz mal para a saúde. Disseminaram o medo, né? Disseminaram o medo, que é um verdadeiro absurdo, Roberto. Isso não existe provas científicas de que a vacina faz mal. Pelo contrário, o que está acontecendo hoje em dia é que algumas pessoas não estão se vacinando e essas doenças estão voltando. Febre amarela. Então, é um problema muito grande. Então, o que é a lei? A lei é o seguinte: nós, as crianças até os 18 anos, na rede pública e privada, só poderão se matricular mediante a apresentação da carteirinha de vacinação. Por que isso é bom? Porque faz com que os pais dessas crianças os protejam, por isso que a lei é a lei da criança protegida, os vacinando, e também força a iniciativa pública para facilitar essa questão da vacinação também, porque tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado precisa facilitar também o acesso a essas vacinas. Então, é importante, é uma forma da gente conscientizar mais uma vez a população da importância que é a erradicação dessas vacinas, até porque muitos desses problemas, se não vacinados, podem atingir pessoas que não podem ser vacinadas por outros motivos de saúde. Aprovado? Ele foi aprovado na Assembleia Legislativa, hoje se encontra na mesa do governador, e aqui eu faço um apelo ao governador. Eu sei que nós fazemos oposição ao seu governo, governador, mas faça esse gesto, proteja nossas crianças, assine e vamos em frente com essa lei, porque essa lei é importantíssima para todo o Maranhão. E você aí que está em casa, vamos fazer uma força na internet, cobrar do governador para que ele também possa sancionar esta lei de suma importância para todas as nossas crianças. Bom, só para a gente concluir, deputado, a gente percebe que o senhor tem caminhado muito pelos bairros, visitando as várias comunidades. O projeto, né, para o PV lançar o seu nome como candidato a prefeito permanece? Permanece, Roberto. Eu sou pré-candidato a prefeito de São Luís. Eu sou preparado, eu podia ter entrado na política há anos atrás, com 18 anos de idade, com 20 anos de idade, temos uma tradição na política, mas escolhi me preparar, ter um aprendizado tanto intelectual quanto de trabalho, e hoje eu me sinto realmente preparado para encarar. São Luís é uma cidade que precisa se modernizar, São Luís é uma cidade que ainda parece uma cidade dos anos 80, que precisa se modernizar, e nós estamos hoje preparados para ajudar a cidade em que eu nasci, em que meus filhos nasceram, e que a gente precisa evoluir de forma significativa, com muita gestão e seriedade. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado. O prefeito de Imperatriz, Assis Gamos, tirou licença por 30 dias. O afastamento se deu em razão de problemas de saúde na família. O vice-prefeito, Alex Costa, assumiu interinamente, prometendo dialogar com a sociedade, mostrando os acertos que vêm acontecendo na administração municipal. Janaína Soares. Que o vice-prefeito possa atender aquele seu apelo ontem aqui no Bom Almirante, né? Lá da Praça Mané Garrincha, lá em nome da
da Raíssa Leal, a fadinha do skate. Exatamente, Roberto. Vamos lá, ele, o próprio Assis, enfim, o secretário Rogério Cafeteiro, alguém precisa fazer alguma coisa. Agora chegou uma pergunta aqui para o deputado Adriano sobre a questão das propostas ao orçamento. O telespectador quer saber, porque o senhor esteve aqui na última vez falando dessas propostas para o orçamento do Estado. Foram muitas propostas que chegaram? Das emendas participativas. Isso. Foram muitas propostas, está em aberto. Nós vamos terminar dia 1º de novembro, então há tempo, por favor, participem, ainda estamos aguardando no meu site www.adrianosarney.com.br. Até dia 1º de novembro estamos aguardando a sua proposta. Obrigado, Roberto. Até amanhã. Obrigado.